Bom dia, terceiro ano. Daremos continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia com o conteúdo do capítulo 5, Modos de Produção, parte 2. No bloco anterior, falamos sobre dois modos de produção: o modo de produção primitivo ou comunal e o modo de produção asiático. Nesta aula, falaremos sobre o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. O modo de produção escravista surge junto com a noção de propriedade privada. E o que é que vai caracterizar o modo de produção escravista? Como o nome já diz, ele se baseia na escravização de indivíduos. O que acontece nesse processo? Determinados indivíduos são considerados como propriedade, ou seja, como posse de outras pessoas. Ou seja, esse indivíduo escravizado ele não possui mais nenhuma autonomia e toda a sua energia, toda a sua força é destinada a trabalhar para o seu proprietário. Em uma sociedade escravista, aquela pessoa escravizada não é vista mais como uma pessoa. Ela tem tantos direitos quanto um objeto, quanto uma ferramenta. Reparem que eu estou tendo um cuidado de não usar a palavra escravo, embora mais tarde talvez eu venha a usar. Mas é importante usarmos às vezes o termo escravizado para levar em conta de que isso não é um processo natural, ninguém nasce escravo, isso é uma imposição, é um processo de dominação. Então, ninguém é naturalmente escravo, uma pessoa é escravizada, ou seja, ela tem a sua liberdade tomada dela. O modo de produção escravista foi o alicerce de toda a produção econômica durante a Antiguidade, tanto na Grécia quanto no Império Romano. Além de também ter um ressurgimento durante a Idade Moderna, se observarmos o processo de colonização, do qual o Brasil fez parte. O modo de produção feudal, por sua vez, se caracteriza por ser um modo de produção estritamente agrário, em que há uma fragmentação política da sociedade e também se caracteriza por uma divisão estrita das relações de trabalho. Você tem os servos, que trabalham o campo, você tem os nobres, que têm a função militar, e, por sua vez, o clero, que exerce o poder religioso. Uma das diferenças entre o modo de produção feudal e o modo de produção escravista é que os servos eles não eram propriedade do senhor feudal. Existia toda uma relação de responsabilidades entre eles, ou seja, da mesma forma que o servo era obrigado a trabalhar a terra, era também dever desse nobre proteger esses servos. Claro, isso não significa que os nobres não abusassem dos servos, mas, pelo menos do ponto de vista normativo, haviam todo um conjunto de implicações, de obrigações de uma classe para outra. Outra característica muito importante para a gente observar o modo de produção feudal é que ele é um modo de produção muito descentralizado, ou seja, não há um Estado centralizado aí organizando esse processo. Cada senhor feudal é como se fosse o senhor de todas as suas terras. Não há ninguém que ele deva obedecer a não ser ele mesmo. Qualquer conflito é resolvido na base da força, ou seja, o que acontece é que alguns senhores feudais menos poderosos se aliavam e deviam certas obrigações aos senhores feudais mais poderosos, mas para todos os efeitos eles eram iguais. É o que a gente pode dizer, por exemplo, dos reis nesse período do feudalismo. Os reis não eram o principal senhor feudal, eles eram simplesmente os senhores feudais mais poderosos. Do ponto de vista das normas da sociedade, não há diferenças entre um nobre e outro. Tanto um rei quanto um duque, um conde estariam no mesmo patamar. O que diferenciaria seria somente a questão da força de um para o outro. Mas repare, o modo de produção feudal, como a gente está vendo, era caracterizado por essa divisão bem estrita. Novamente, servos, nobreza e o clero.
Ao fim da Idade Média, vai começar a aparecer aí uma nova classe. Ou seja, não vai ser uma classe que não vai ser nem uma classe de trabalhadores do campo, que nem os servos, não vai ser uma classe de militares como os nobres, também não vai ser uma classe de religiosos como o clero. Vai ser uma classe mais voltada ao comércio, ao artesanato, e vai ser uma classe primariamente urbana. Estou falando justamente da burguesia, que tem esse nome porque ocupava os burgos. Os burgos eram cidades muradas da Idade Média. E com o surgimento dessa burguesia, a gente começa a transição para um novo modo de produção, o modo de produção capitalista. O que é que vai diferenciar o modo de produção capitalista do modo de produção feudal, por exemplo? O capitalismo está fundamentado principalmente na produção de bens para a venda e o consumo. Ou seja, o critério que vai diferenciar os indivíduos dentro do capitalismo é justamente o quanto de capital, ou seja, o quanto de recursos financeiros eles possuem, não mais não mais os princípios e normas de origem religiosa, como por exemplo no feudalismo. O capitalismo vai, como nós vemos, tem esse impulso a partir do fim da Idade Média e vai começar a atingir o seu patamar máximo com o surgimento da industrialização, ou seja, a partir da industrialização, a produção capitalista alcança patamares nunca antes alcançados. Agora, esse capitalista pode produzir em larga escala. E é aquela coisa, no capitalismo, todo lucro é novamente reinvestido para gerar mais lucro, mais riqueza. Ou seja, o objetivo dentro do capitalismo é sempre gerar mais capital. Por conta dessa centralidade do capital, é que o modo de produção tem esse nome.